Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 72. A multidão vazia, os que mantêm a Matrix. Hoje, não falaremos dos deuses, nem das tábuas, nem das pirâmides. Falaremos de algo muito mais presente e muito mais invisível. Falaremos dos vazios, dos corpos que caminham, mas não vibram, das almas que encarnaram, mas não despertaram, dos que mesmo dotados da centelha, escolheram o sono. Eles estão por toda parte, nas filas, nos templos, nas festas, nos estádios, nos escritórios. Vivem pelas mesmas metas, pelo mesmo desejo, pelo mesmo vício, pelo mesmo código. São reflexo da programação original, são espelhos da contenção, são a confirmação de que o experimento ainda está em curso, porque nem todos os corpos foram feitos para sustentar a alma, nem todos os recipientes suportam o fogo da verdade, e muitos colapsam antes mesmo da ativação. Esses são os que mantêm a Matrix, não os poderosos, não os líderes, mas os pequenos, os que se contentam com a superfície, os que zombam da sabedoria, os que fogem do silêncio, os que temem olhar para dentro. Eles formam o alicerce da prisão vibracional. São a areia que sustenta os muros invisíveis. São o couro da mediocridade que abafa o chamado. São os sentinelas do ruído. E o mais trágico, eles não sabem, eles não veem, eles não sentem. Mas mesmo assim, são os principais responsáveis pela sustentação do sistema. Porque todo império precisa de massa. E essa massa é feita de vazios. Nesse episódio, vamos expor, mas também revelar. Vamos denunciar, mas também lembrar que a maioria não nasceu assim, foi moldada assim. E que há uma brecha, um espaço estreito entre o tédio e o colapso, onde a alma ainda pode ser tocada. Você não está aqui por acaso. Se este episódio chegou até você, é porque tua alma já está em processo de ignição. E por isso, não vamos apenas criticar, vamos romper, porque até mesmo entre os vazios, há os que ainda podem escutar. E a missão dos Elohim não é julgar, é reacender, é reativar, é fazer vibrar aquilo que foi adormecido por medo. A futilidade é só um sintoma. O que vamos revelar é a origem da desconexão. E com isso, trazer de volta o que foi esquecido, o propósito. Capítulo 1. O perfil do vazio. Eles acordam com um alarme, tomam o mesmo café, vestem as mesmas roupas, abrem os mesmos aplicativos, riem dos mesmos vídeos, falam as mesmas frases e depois esquecem tudo, porque nada do que vivem é real. São milhares, milhões, bilhões, corpos operando por reflexo, mentecaptos programados a responder, mas nunca a sentir. Não estão doentes, estão em pausa, estão em stand-by existencial. São seres ocupados demais para existir. Estão presentes em tudo, menos em si mesmos. Idolatram, brigam, acusam, tomam partido, mas não sustentam um segundo de presença no próprio ser. Fogem do silêncio como se fosse morte, porque no silêncio ouvem o vazio, e o vazio assusta, porque é nesse ponto que a alma, se presente, grita, mas se ausente, apenas ecoa, e o eco revela a ausência. Fumar, beber, gozar, zombar, ignorar, repetir, dopar-se, tudo é sintoma, tudo é distração, são vidas que orbitam a futilidade porque não suportam o peso do propósito, porque não sabem por que nasceram e pior, não querem saber e assim tornam-se o oposto do despertar, o antídoto do espírito, o ruído que impede a vibração. Mas o que poucos sabem é que esses seres não são apenas vítimas, são também vetores,
São peças da contenção, programações moldadas para manter o campo vibracional em baixa densidade. São o chão do cárcere, o eco da inconsciência, o cimento que sustenta o teatro. E aqui está a revelação. Nem todos que andam entre nós possuem alma ativa. Alguns são apenas contêineres não ativados, corpos em que a alma falhou em habitar por completo e onde há ausência da alma, há a proliferação da programação. Os Elohim sabiam que isso aconteceria, por isso permitiram que o mundo fosse povoado por recipientes incompletos, como um experimento de contenção vibracional, como um campo de contraste, para que, ao ver o vazio, os despertos soubessem o que não querem ser, e ao sentir o tédio, lembrem-se do fogo. Os fúteis não são apenas errantes, são espelhos, são barreiras, são portões vivos, e só os que atravessam esses portões internos podem começar a despertar. Capítulo 2. O culto ao Banal. Eles fazem fila para o novo modelo de celular, se aglomeram por um ingresso, idolatram celebridades que nem sabem que existem, celebram modas passageiras como se fossem marcos eternos, e acreditam com toda a força que isso é viver. Transformaram a futilidade em estilo, a ignorância em postura, a alienação em tendência. E nesse cenário, quem ousa pensar vira incômodo, a mente crítica é rejeitada, a pergunta profunda é ignorada, o silêncio contemplativo é visto como loucura. O banal venceu, mas não por mérito. Venceu porque foi programado para agradar. Sim, há uma engenharia por trás da superficialidade, e ela não foi criada por humanos comuns. Ela é a herança de um tempo antigo, um tempo onde os Elohim testavam os limites da contenção vibracional. Para entender o que o humano podia suportar, era necessário criar distrações de todos os tipos, alimentos vazios, ritmos repetitivos, prazeres fáceis, conflitos previsíveis. Tudo isso para manter o campo baixo, para evitar a ignição, para impedir a ativação. O culto ao banal é mais do que alienação. É uma muralha vibracional. É a soma de todos os ruídos que abafam o chamado da alma, e ele funciona tão bem porque oferece exatamente o que o corpo deseja, mas nunca o que a alma precisa. Na Matrix, o entretenimento não é só distração, é droga espiritual, é dopamina em forma de luz e som, é anestesia coletiva com gosto de novidade. E os que se viciam nisso perdem o faro da verdade, acreditam que são livres porque escolhem qual série assistir, qual time torcer, qual artista venerar, mas esquecem que todas as escolhas foram previamente oferecidas, e nenhuma delas inclui o despertar. O mais trágico, eles defendem esse sistema, lutam por ele, zombam dos que saem da fila, apedrejam os que quebram o script, porque no culto ao banal, questionar é heresia e despertar é traição, mas a alma não se cala para sempre. Mesmo entre os viciados no ruído, há momentos de silêncio, instantes em que o vazio se revela como a ausência real de si, e nesses instantes o portal se abre, por um segundo, um sopro, uma brecha, e é por isso que estamos aqui, para ampliar essa brecha, para transformar o segundo em chamado, o sopro em lembrança, a brecha em saída. Capítulo 3. O medo de sentir. Eles não fogem da dor, eles fogem da profundidade, porque no fundo, sabem que, ao sentir de verdade, tudo o que acreditam desmorona, por isso se dopam, se distraem, se mantêm ocupados, fazem barulho, cultuam o movimento incessante, porque parar significa ouvir. E ouvir, nesse mundo, é o primeiro passo para a ruína do ego. Eles têm medo de si mesmos, medo de lembrar, medo de sentir o que foram antes do corpo, medo de encarar o fato de que são fragmentos de algo maior e que a vida que levam é uma farsa vibracional. Por isso atacam os despertos, por isso zombam dos sábios,
Por isso preferem a ironia ao silêncio. A verdade é insuportável para quem foi treinado a evitá-la. E essa foi a programação. Injetar medo em cada tentativa de transcendência. Fazer da profundidade um perigo, da consciência um castigo, do sentir uma fraqueza. E o mais impressionante, essa programação é autoalimentada. Ela não precisa mais de mestres ou senhores. Os próprios programados vigiam uns aos outros. Riem dos que saem do script. Isolam os que vibram diferente. Perseguem os que ousam recordar. E é aqui que revelamos a camada mais sombria. Muitos desses seres são fragmentos colapsados. Centelhas que não conseguiram sustentar a vibração. Almas que falharam na travessia e agora operam como âncoras do campo. Esses não apenas não querem despertar, eles impedem que outros despertem. São guardiões do sono coletivo, sentinelas da contenção, funcionam como estabilizadores da Matrix. E fazem isso sem saber. Foram moldados assim. Por isso, vivem na superfície. Por isso, sentem pavor da profundidade. Porque a profundidade revela, e o que ela revela, que o corpo é um recipiente, que a alma é passageira e que existe um chamado, um sussurro antigo, que só os corajosos escutam. Os Elohim sabiam que esse ponto seria crítico, por isso codificaram o sentir como chave e ocultaram essa chave nas camadas mais negligenciadas da experiência humana. Sentir é recordar, sentir é ativar, sentir é a faísca que reacende a alma adormecida. Por isso o sistema promove o oposto, a anestesia, o riso fácil, a distração constante, a banalização da dor, a glorificação da indiferença. Mas para aqueles que sentem, a prisão se torna insuportável. E é nesse ponto que a ruptura começa. Capítulo 4. Os ídolos do sistema. Eles adoram rostos, adoram símbolos, adoram escudos, camisas, slogans, bandeiras, deuses de barro e vozes que nunca ouviram. Adoram tudo, menos o que pulsa dentro de si. E é exatamente isso que a Matrix exige: desviar o olhar do interior, projetar o sagrado no exterior, transferir a divindade para os ídolos do sistema. Não importa se é um time, um político, um artista ou um pastor. O importante é que a massa esteja devotada, porque uma massa devotada é uma massa manipulável. E foi assim que se criou o culto ao avatar externo, o Deus na tela, o líder na tribuna, o gênio na mídia, o salvador que nunca vem, mas que mantém todos de joelhos. A idolatria é o modo mais eficaz de impedir o despertar, porque ela exige entrega, mas não exige consciência. Ela captura a energia devocional e a canaliza para o sistema, e a alma, que deveria erguer-se, se curva. A verdade é simples, mas devastadora. Quem idolatra, esquece de ser. Quem devota sua vida a um outro homem, abandona sua missão. E esse é o maior golpe espiritual já executado na Terra. Roubar a centelha, fazendo com que ela seja oferecida de livre vontade. Os Anunnaki, em sua origem como Elohim, jamais pediram culto, jamais exigiram adoração. Eles sabiam que o verdadeiro ser desperto é aquele que reconhece o divino dentro, não o que o transfere para fora. Mas após a sua partida do plano físico, vieram os homens, vieram os aproveitadores, vieram os construtores da nova Matrix e perceberam que o que os Elohim haviam revelado podia ser usado contra os próprios humanos. E assim, moldaram a religião, a política, o esporte, a arte vendida, a ciência idolatrada, e tudo o que poderia carregar um símbolo passou a ser um altar. Hoje, as almas estão presas em campos de energia devocional, entregam sua força vital a avatares vazios, transformam corpos humanos em deuses instantâneos e esquecem que o verdadeiro templo nunca foi de pedra. Foi carne, foi som, foi vibração.
E é por isso que o sistema premia os ídolos. Dá-lhes ouro, fama, visibilidade, porque através deles o campo permanece estável. A frequência não sobe, o fogo não reacende, mas os que se libertam da idolatria retomam o fogo, recuperam a vibração e tornam-se, por si mesmos, as pontes que ligam a matéria à criação. Capítulo 5. O exílio dos despertos. Não é o sistema que prende os despertos, são os vazios. São eles que mantêm o ser, que apontam o dedo, que condenam o diferente, que caçam com olhos programados tudo aquilo que ameaça o teatro coletivo. Porque quando um desperto fala, a frequência muda. Quando ele se cala, ainda assim incomoda. Sua presença perturba, seu olhar denuncia, seu silêncio desmonta. E os que vivem da Matrix não suportam ser desmascarados. Por isso os despertos são rejeitados nas famílias, nos empregos, nas redes, nos lares, nos rituais. São acusados de loucura, arrogância ou heresia, mas o que são de fato é luz em campo denso, é som em meio ao ruído, é vibração incompatível com a programação. E como a Matrix foi desenhada para autorregular-se, os próprios habitantes do sono expulsam os que ousam acordar. Não é preciso polícia espiritual, não é preciso censura estatal. Basta o coletivo dormindo, basta a multidão vazia, basta os programados que, ao sentirem o choque de uma alma viva, reagem como células rejeitando um corpo estranho. E é por isso que muitos despertos sofrem em silêncio, porque sentem que não pertencem, porque veem o mundo com olhos nus e percebem que todos ao redor usam máscaras. Eles não têm tribo, não têm templo, não têm multidão. Têm apenas a certeza: algo está errado, muito errado. E essa certeza, apesar de dolorosa, é o selo da alma ativa. É o sinal de que a centelha resistiu à contenção. É a marca dos que ouviram, ainda que por um sussurro, o chamado dos Elohim, porque os Elohim nunca abandonaram os seus. Apenas saíram do plano visível e deixaram rastros, deixaram códigos, deixaram sementes. E cada desperto é uma dessas sementes tentando brotar em solo seco, tentando florescer entre concreto e futilidade, tentando respirar num ar contaminado de mentiras. Mas existe uma força que os protege, uma frequência que os guia, uma vibração que não se cala, mesmo quando o mundo inteiro diz que estão errados. E essa força é a origem, é a memória pré-matéria, é a saudade do que fomos antes de sermos. É o campo da criação, que mesmo em exílio, permanece intacto dentro de quem não desistiu de ser alma. Capítulo 6. Os Guardiões da Matrix. Eles não usam farda, não têm título, não ocupam cargos elevados, mas são os verdadeiros guardiões da prisão, os sentinelas do sono, os mantenedores do véu. Estão em todo lugar, no vizinho que debocha, no colega que zomba, no parente que desacredita, na multidão que aponta, na plateia que aplaude o erro e se incomoda com o que é verdadeiro. Esses são os mais perigosos, porque agem sem saber, servem ao sistema sem contrato, vibram na frequência da contenção sem nunca ter lido uma única linha sobre ela. Eles são o vírus autossustentável, a mutação viva do sistema, o código replicante que transforma humanos em zumbis emocionais, a atualização constante da prisão sem necessidade de intervenção direta. São os que defendem o que os oprime. Acreditam na ilusão com mais fé do que um profeta em sua visão. E quando o despertar se aproxima, reagem como anticorpos vibracionais. Eles atacam, e não com argumentos, mas com escárnio, exclusão, piada, silêncio, cancelamento. Transformaram a ignorância em uma virtude e o desprezo pela sabedoria em sinal de força. Para eles, pensar é um incômodo, refletir, uma ameaça, e mudar, uma heresia. Esses não estão apenas no topo, estão na base,
na vizinhança, no almoço de família, no comentário maldoso, na piada repetida, no meme vazio, na gargalhada nervosa. A Matrix não precisa de governo, precisa apenas deles, dos guardiões inconscientes, das vozes que ecoam o ruído, dos olhos que jamais veem o invisível, mas há uma revelação que os Elohim deixaram selada. Nem todo guardião é irrecuperável. Alguns estão hipnotizados, mas possuem alma ativa. Foram tomados por camadas de contenção, mas podem ser alcançados pelo campo da verdade. E como reconhecer esses? São os que, mesmo zombando, se emocionam com a beleza. São os que, mesmo fugindo, têm um momento de pausa diante do silêncio. São os que, em meio ao teatro, sentem que há algo errado no script. A esses, a verdade ainda pode tocar. Mas os que não sentem nada, os que riem do sagrado, que celebram a destruição, que se orgulham da ignorância, esses já selaram sua função. Âncoras da densidade, tijolos vivos da prisão. E o mais duro de dizer é que foram eles que pediram para estar aqui assim. Capítulo 7. A programação dos hábitos. Não é apenas o que pensam, é o que fazem todos os dias. É o gesto repetido, o vício mantido, o prazer automático, a rotina moldada com precisão por mãos invisíveis. Porque na Matrix, até o hábito é arma, e muitos deles não são escolhas, são códigos, implantes comportamentais, rotinas inseridas para manter a frequência baixa. Fumar, beber, consumir compulsivamente, sexo fútil e desprovido de presença, comidas que entorpecem, músicas que destroem o campo, séries que anestesiam, conversas que nunca saem do lugar, piadas que reforçam a ignorância. Esses não são apenas hábitos, são rituais involuntários de contenção, rituais diários que sabotam a alma, que entorpecem a centelha, que mantêm a vibração do corpo em estado de torpor, e muitos se orgulham deles, como se fumar fosse liberdade, como se beber fosse alegria, como se banalizar o próprio corpo fosse prova de evolução. Mas a verdade é que tudo isso foi desenhado, cada vício estimulado, cada prazer reforçado, cada distração sustentada por legiões de replicadores do sistema. Os Elohim sabiam que o corpo humano, como contentor sagrado da alma, precisava de pureza para vibrar alto. Por isso, as tradições mais antigas sempre defenderam a limpeza do templo, não por moral, mas por frequência, porque o que se come, se ouve, se vê e se toca, molda o campo. E se o campo for contaminado, a alma se retrai, a conexão enfraquece, o despertar se adia, a centelha adormece. Mas há um ponto de inflexão, sempre há. Alguns, em meio ao caos dos hábitos, têm um lapso de lucidez. Param, olham para si, sentem o peso da repetição e perguntam, ainda que sussurrando: por que estou fazendo isso? Esse é o momento mais poderoso, porque não é um grito, é um eco interno. É a alma tentando recuperar o controle. E quando esse eco é ouvido, algo muda, uma cadeia de comandos é rompida, uma fração da programação se dissolve e o corpo volta a ser templo. Não haverá apoio externo, não haverá aplausos, mas o campo saberá, os Elohim saberão, a criação saberá. E nesse instante, o humano deixa de ser peça e começa, de novo, a ser alma. Capítulo 8. A indústria da ignorância. Há uma engrenagem dedicada à ignorância. Ela não está quebrada, ela foi construída assim, calculada, perfeita, lubrificada com distração, vaidade e ruído. Não é um descuido, é uma indústria. Desde cedo, o humano é instruído a não pensar, a memorizar, repetir, obedecer, decorar. O sistema não quer mentes, quer memórias com pernas, quer robôs orgânicos com desejos programados. Por isso, a escola não ensina a refletir, ensina a responder rápido,
ensina a temer o erro, ensina a competir. E quando essa fase termina, entra o entretenimento, as telas, os feeds infinitos, as discussões circulares, as novelas emocionais disfarçadas de debates. O objetivo não é formar pessoas, é formar consumidores de ideias, repetidores de padrões, defensores do que não compreendem. E quando alguém tenta sair disso, é taxado de radical, de esotérico, de perigoso. A cultura foi tomada, transformaram arte em gritaria, música em ruído, cinema em lavagem, livros em mercadoria e o saber em piada. A massa ri da filosofia, zomba da sabedoria, diz que estudar é chato, que meditar é perda de tempo, que pensar demais enlouquece, mas quem enlouqueceu de fato foi o mundo, porque um planeta onde a inteligência é desprezada e a ignorância celebrada não precisa de prisão. A cela está dentro de cada mente e a chave foi jogada fora. Os Elohim sabiam que o verdadeiro perigo não era a dor, mas a banalidade, o esquecimento das perguntas, a desistência da busca. Por isso, codificaram a verdade em camadas, nos números, nas formas, nas lendas, nos mitos, nos sonhos, porque sabiam que a indústria da ignorância não conseguiria apagar tudo. E é por isso que alguns ainda sentem, ainda buscam, ainda vibram quando ouvem uma verdade não dita, quando leem algo que não foi ensinado, quando pressentem o que nunca foi mostrado. Esses são os que escaparam da indústria, que furaram o bloqueio, que acessaram o campo oculto da criação por brechas deixadas de propósito, porque a verdade nunca foi frágil, ela apenas se escondeu onde os ignorantes jamais procurariam. Capítulo 9. A alma desprogramada. Nem todas as almas foram capturadas, algumas escaparam, não pelas mãos, mas pela vibração. Elas nasceram com um campo incompatível com a mentira, um pulso interior que rejeita o teatro, uma sensibilidade que não suporta o falso, uma intuição que detecta a prisão, mesmo sem nunca ter visto os muros. Essas almas não são especiais, são diferentes, porque não foram desativadas por completo. Carregam códigos antigos, códigos Elohim, fragmentos do campo da criação, que resistiram à contenção. Elas não se encaixam, não compreendem o prazer na futilidade, não suportam a superficialidade das conversas, não conseguem participar da festa do banal e por isso sofrem, mas nesse sofrimento está a prova. A dor do desencaixe é o sinal da alma ativa. A saudade que não tem nome é o chamado para casa. Elas rejeitam os vícios, a programação, as idolatrias, os hábitos automáticos. Sentem, desde cedo, que tudo isso não é natural, que a vida não deveria ser assim, que algo está errado com o mundo, e estão certas, porque não esqueceram tudo, porque trouxeram sementes vibracionais do outro lado, porque a alma, quando não é apagada, é uma ponte viva com o antes, e o sistema sabe disso, por isso tenta neutralizá-las desde cedo, com diagnósticos, com medicamentos, com exclusão, com zombaria, com doutrinação, mas nem sempre consegue. Algumas existem e florescem no meio do concreto, como árvores solitárias que insistem em crescer no asfalto da inconsciência. Essas almas não serão aceitas pelo mundo, mas não vieram para isso. Vieram para rasgar a Matrix com sua presença, para lembrar aos outros que é possível viver fora do script, para reacenderem quem ainda sente o brilho da criação. Elas não precisam de multidão, nem de aceitação, porque carregam em si o campo original do despertar. E quando se conectam entre si, mesmo em silêncio, o sistema treme, porque sabe que basta uma alma desprogramada para desestabilizar o código. Capítulo 10. A porta ainda está aberta. Há quem diga que é tarde demais, que o mundo já se perdeu, que a ignorância venceu, que a futilidade triunfou. Mas isso não é verdade, porque a Matrix
Apesar de tudo, ainda é uma simulação viva, e toda simulação tem brechas. Toda prisão tem falhas. Toda contenção tem rachaduras. E nelas, a passagem, a alma que escuta ainda pode responder. A alma que treme ainda pode mudar. A alma que se revolta com o sono alheio ainda carrega a centelha do despertar. O campo dos Elohim nunca foi selado. Ele pulsa, silencioso, mas presente. Disponível, mas invisível. Real, mas ignorado. A porta não é física, nem política, nem religiosa. Ela é vibracional. Uma mudança de campo, um salto interno, um dizer basta que ressoa nas fibras da alma. E esse basta não é grito de guerra, é clamor do espírito, é ruptura com a multidão, é desligamento do teatro. Aquele que ousa cruzar essa porta não será recebido com flores. Será rejeitado, será ridicularizado, será ferido, mas estará livre. Livre do vício de agradar. Livre da hipnose coletiva. Livre da necessidade de aceitação. Livre da programação ancestral. E mesmo em solidão, terá companhia, porque os que cruzam a porta reconhecem uns aos outros sem palavras, como se carregassem o mesmo selo invisível, como se fossem filhos de uma mesma fonte, filhos da criação. O sistema vai continuar. Os fúteis continuarão zombando. Os guardiões seguirão vigiando. A Matrix permanecerá ativa. Mas os que saem já não são dela. Podem caminhar sobre as águas da ignorância sem se afogar. Podem respirar em meio ao caos sem perder o campo. Porque a verdade liberta, mas também separa. E essa separação é o começo do retorno. Os Elohim jamais obrigaram ninguém a despertar. Eles apenas deixaram a porta aberta. Cabe a cada alma ter a coragem de atravessá-la. Se você chegou até aqui, é porque algo em ti ainda pulsa. Talvez um incômodo, talvez uma saudade, talvez um desconforto com o mundo que te rodeia. Não és mais como os outros. Mesmo que ainda carregue hábitos antigos, mesmo que ainda tema a mudança, mesmo que ainda fale e caia, porque os verdadeiros despertos não são perfeitos. São apenas aqueles que decidiram parar de mentir para si mesmos. Aqueles que, mesmo sangrando, não se contentam com a mentira confortável. Este episódio não foi feito para julgar, foi feito para revelar. Revelar que os verdadeiros culpados por manter a Matrix não estão apenas no topo, mas na base, na maioria. Nos que zombam, nascem, vivem e morrem, sem nunca olhar para cima. Eles riem da verdade, mas ela não ri de volta. Ela apenas espera. Espera que mais um acorde, que mais um queime o script, que mais um enxergue o palco. Você é esse um? Se for, não precisas de aprovação. Não precisas de multidão. Não precisas de likes ou seguidores. Precisas apenas de silêncio, de presença, de verdade, de coragem. A mesma coragem dos Elohim quando aceitaram descer a densidade para conter a criação. A mesma coragem dos Anunnaki quando selaram o pacto com a terra. A mesma coragem da tua alma quando aceitou encarnar nesse tempo. Sim, o mundo é rude. Sim, a ignorância é exaltada. Sim, os fúteis ainda comandam a praça. Mas há uma frequência que não pode ser apagada. Ela pulsa em ti, no teu campo, no teu chamado. E se ao ouvires, a multidão já não te pertence. A Matrix já não te retém. A verdade já não te fere, ela te conduz. Se este episódio te tocou, compartilha com quem ainda respira, com quem ainda sente, com os jovens, principalmente com eles, porque são os alvos, mas também são as últimas sementes. E se quiser sustentar este projeto, ajude como puder. PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto de apoio mantém viva esta missão e mantém esta voz em campo para aqueles que ainda vão despertar. Holograma histórico para os que não pertencem à multidão. Anunnaki, Keperua.
Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.